Olá, tudo bem? Neste vídeo nós iremos analisar os dons do Espírito Santo, para ajudar alguns a entenderem a diferença clara entre o fruto do Espírito e os dons concedidos pelo Espírito Santo àqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Dons espirituais são habilidades espirituais que capacitam o crente a se envolver na missão da igreja, junto com os demais crentes e discípulos de Jesus Cristo. Jesus deu aos seus discípulos a comissão de irem para pregarem o evangelho, para ensinar as pessoas aquilo que foram ensinados. E para que possam cumprir esta missão, o Espírito Santo concede aos discípulos de Jesus dons, diferentes dons, para que consigam cumprir a missão dada por Cristo. Quando ouviram isso o que? O sermão que o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes, isso está lá registrado em Atos, no capítulo 2, verso 37 e 38. As pessoas ficaram muito comovidas e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Esse texto ele pode ter uma aplicabilidade dupla. Os crentes podem receber o dom concedido pelo Espírito Santo, depois de arrependidos e batizados, depois de se tornarem discípulos de Jesus Cristo, ou receberão o próprio Espírito como um dom concedido por Deus. Eu, particularmente, gosto desta ideia. Nós somos testemunhas destes fatos. Está em Atos 5:32. Nós e o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo, que se arrependeram, que confessaram, que foram justificados pela fé e pela graça em Jesus Cristo e que por isso se tornaram discípulos, recebem o Espírito Santo de uma outra forma, de uma outra maneira, agora especialmente como capacitador, habilitador e assessor dos crentes nesta nova fase da vida como discípulo de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, há aqueles que se tornam discípulos de Jesus Cristo e que recebem o Espírito Santo como um dom, também os recebe como um penhor, uma garantia que Deus dá de que as promessas de vida eterna serão um dia finalmente cumpridas. Então, quem concede dons espirituais aos crentes é o Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 4, versos 7 e 8, a palavra de Deus diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Cristo, quando subiu ao céu, depois de sua ascensão, e depois de ter permanecido 40 dias nessa terra, ele, lá do céu, concedeu dons, habilidades espirituais aos seus discípulos para que pudessem ser suas testemunhas nessa terra. E fizera isso através do Espírito Santo. E aí o texto continua dizendo que ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Perceba bem, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os dons não são dados de forma igualitária para todos os discípulos, mas um recebe um dom, outro recebe outro dom e assim por diante. Com que propósito Deus concede dons aos seus seguidores, aos seus discípulos nessa terra? Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 12 a 13, eu pensei algumas as ideias nesses textos, aperfeiçoamento dos santos. Então, os dons foram dados, sobretudo estes de liderança, foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. Esta palavra grega traduzida para o português por aperfeiçoamento é a mesma palavra usada para conserto de ossos quebrados ou para consertar uma rede estragada. Então, os dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, aliás, o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a unidade da fé, para o pleno conhecimento do Filho de Deus. Em outras palavras, para o crescimento, a manutenção da comunidade de discípulos em Cristo Jesus, nosso Senhor, até que ele venha nos buscar. E o texto continua dizendo: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Efésios 4, 13 a 15. Os dons espirituais de liderança são dados à igreja, aos discípulos e seguidores de Jesus Cristo, e uma das razões fundamentais, na minha percepção, é para que os membros, os discípulos de Jesus, não sejam enganados por heresias, por falsos ensinos, mas que tenham uma percepção clara da verdade e de como viver o plano de Deus nesta terra como discípulos e seguidores de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons espirituais, diz ele: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, os dons não são distribuídos aleatoriamente pelo Espírito Santo. E nem todos os crentes têm os mesmos dons. Mas o Espírito Santo dá a cada um, segundo o propósito, um fim proveitoso que ele, o Espírito Santo, tem em mente em conceder a determinado dom a determinado discípulo. E aí o texto continua dizendo: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, que são dons de liderança, que o apóstolo Paulo apresenta lá em Efésios, no capítulo 4. Depois, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E aí vem a pergunta: porventura são todos apóstolos? A resposta é não. Todos profetas? Também não. São todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Também não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam todos? Também não. Então, os dons são diversos e o Espírito Santo os dá de acordo com a decisão e a escolha dele para determinados discípulos com fins e propósitos definidos e específicos. E aí Paulo termina o conselho que ele está dando à igreja, dizendo: procurai com zelo os melhores dons. Em Romanos 12, nos versos 4 a 6, a palavra de Deus diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto somos muitos, porque somos membros do corpo de Cristo, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério.
Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação, e o que contribui com liberalidade. O que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. O que a palavra de Deus está dizendo? Que os dons são diferentes, são diversos, mas que o dom que o discípulo e seguidor de Jesus Cristo recebe, ele deve exercê-lo com habilidade, com sabedoria, para a edificação do reino de Cristo. E a comparação que a palavra de Deus faz é, assim como no corpo humano, nós temos muitos membros e cada um deles tem funções específicas, no corpo místico de Cristo, a igreja, somos também muitos seguidores, muitos discípulos, muitos membros, mas cada qual, habilitado pelo Espírito, tem uma função a exercer para o aperfeiçoamento dos santos, para o cumprimento do ministério, para a edificação da igreja, para o conhecimento de Cristo Jesus e, sobretudo, para não sermos enganados e levados por todo o vento de doutrina. E aí a palavra de Deus termina, lá Paulo falando em 1 Coríntios, no capítulo 12, entretanto ele diz, procurai com zelo os melhores dons. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então o apóstolo Paulo diz que dos dons que o Espírito Santo pode conceder aos crentes, o maior dos dons é o amor. E este nós deveríamos procurá-lo. Nós deveríamos procurar ter este dom concedido pelo Espírito Santo. O maior dos dons é o amor. E ele continua dizendo no capítulo 13 de Coríntios, de 1 Coríntios, ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, aí ele vai falando ainda, se eu não tiver amor, não adianta de nada, eu posso ter todos os dons concentrados em mim, mas se eu não tiver amor, não haverá nada, isso não significa nada, não tem valor algum. Então, terminando nossa rápida consideração sobre os dons do Espírito Santo nesses versos da Bíblia que eu apresentei, a conclusão é: o Espírito Santo é dado como um dom aos discípulos e seguidores de Jesus Cristo. E assim sendo, ele os habilita, concedendo-lhes dons, habilidades espirituais, para que, com fins e propósitos específicos, cumpram o seu ministério, que a igreja seja edificada, que haja edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos enganados e levados por todo o vento de doutrina. E assim como num corpo humano temos muitos membros e cada qual tem a sua determinada função, no corpo místico de Cristo, a igreja, cada pessoa, cada discípulo tem um papel a desempenhar segundo as habilidades e os dons concedidos pelo Espírito Santo. Maravilha das maravilhas, o plano de Deus. Você já descobriu o dom que você recebeu do Espírito Santo? Se não, busque conhecê-lo e que seja usado para a honra e glória de Deus e para a edificação do reino até que Jesus venha nos buscar. Amém.